Olá, sejam mais do que bem-vindos. Como prometido para vocês, eu já queria ter trazido ele há mais ou menos um mês atrás, mas não tinha condições. Ele tem cirurgia atrás de cirurgia. Não consigo trazer esse homem rápido, então a gente vai ter que fazer assim, né? Mas consegui trazer dessa vez ele que é conceituadíssimo na área de cirurgias de coluna, nosso querido Dr. William Scharf. Ele que vai contar um pouco pra gente sobre algumas dúvidas que nós estamos tendo agora no programa. Muita gente vem mandando muitas perguntas, querendo saber um pouco mais. Dr. William, que também é ortopedista, ele também é um dos grandes destaques na área de cirurgia de coluna, conhecidíssimo, premiadíssimo nessa área. E a gente quer saber um pouco mais. Primeiro, seja bem-vindo, doutor. Eu tenho que dizer que eu tô com saudade, né, doutor? Porque tu acaba me abandonando por meses a fio. Seja bem-vindo. A corrida aí, a gente tá com bastante projetos, né? Tem referência de muitos locais ali. Tô operando em outras cidades também, com outros cirurgiões também. Então, às vezes, fica mais corrido. Mas eu agradeço sempre a oportunidade de vir falar mais um pouquinho para vocês sobre as dúvidas que vão surgindo aí pro programa. Então, vamos responder. Doutor, vamos lá então. Hérnia cervical, doutor. O que é hérnia cervical e quais são os sintomas da tal hérnia cervical? Então, a hérnia de disco cervical é quando há uma ruptura do disco, né, que é a estrutura que fica entre as vértebras, que são os ossos que a gente tem da coluna. Então, é uma estrutura mais gelatinosa, então ela rompe e vai para o canal ou para a parte da raiz ali, ela pressiona. Quando ela faz essa pressão em cima da raiz, a pessoa sente a dor que a gente chama de radiculopatia, né? A dor radicular. Então começa a ter dor irradiada para o braço, seja perda de força também pode acontecer, perda de sensibilidade, ou aquela dor que pode ser em queimação, dor em latejamento, né? O paciente começa a sentir. Igual o paciente que reclama às vezes de uma dor ciática, que é aquela dor irradiada para a perna, só que nesse caso é para o braço. Paciente. Então, e dependendo, né, no consultório a gente vê, minha dor pega tal local da mão, ou tal local do antebraço, ou a parte da escápula, a gente sabe até qual é a raiz, já antes mesmo do exame de imagem, a gente já sabe, provavelmente vai ser uma raiz C5, C6, a gente já sabe qual é o tipo de raiz que está sendo acometida, e o exame de imagem nos elucida um pouco mais, né, qual é realmente o diagnóstico. Mas o que é a hérnia? É a ruptura desse disco, que vai causar uma compressão de alguma estrutura nobre, né, que seria o nervo ou a medula. E a infiltração na coluna? O que seria isso, doutor? E para quem é indicado? Então, a infiltração de coluna, o pessoal também chama de bloqueio, né? Nada mais é que utilizar um medicamento. Então, a gente usa um corticoide, pode ser uma dexametasona, uma betametasona. Então, um corticoide associado com o anestésico. A gente coloca o anestésico junto, que aí vai fazer o bloqueio da dor mais imediato, enquanto o corticoide vai ficar um pouco mais de tempo, dependendo qual é o tipo de corticoide. Então, a gente coloca em cima ali da raiz, ou, né, tem uma hérnia de disco. Então, se a hérnia de disco está pressionando, por exemplo, uma raiz de C4, vou lá na região foraminal, que é onde sai a raiz, e coloco bem ali do lado da raiz o medicamento. Ele vai fazer o quê? Uma redução da inflamação local. Então, essa raiz que está muito dolorosa vai diminuir a dor e ela pode servir para várias coisas. Então, assim, pode servir para reduzir a inflamação, essa radiculite que acontece, essa dor que o paciente tem, de braquialgia, que é a dor no braço. Pode servir também como um chamado teste terapêutico. Então, assim, em alguns casos, que é uma hérnia que não é tão grande, que gera uma certa dúvida, né, não está tão bem esclarecido, o cirurgião pode, às vezes, fazer uma infiltração e falar ao paciente, olha, vamos fazer uma infiltração, vamos ver se isso realmente melhora, até para descartar. Se não tiver alguma melhora, olha, temos que pensar em outras causas, né? Ou se tem uma melhora temporária, olha, o problema está aqui, mas essa compressão está muito grande, talvez tenha que fazer uma descompressão cirúrgica, seja por vídeo, uma cirurgia aberta, né? Então, a gente tem como forma de tratamento e como ferramenta para o cirurgião, até para fechar um diagnóstico, né? Então, a infiltração tem muita importância aí no nosso meio cirúrgico. A gente está falando aqui, quando tem uma hérnia de disco, quando aquela hérnia de disco. Agora eu quero lhe perguntar, doutor, é possível ter mais do que uma hérnia de disco ao mesmo tempo? É possível, não é tão comum, mas é possível. Então, às vezes a gente tem um paciente que tem duas hérnias de disco, tem que operar. Pode ser duas consecutivas, por exemplo, na lombar. Eu já tive, é mais raro, né? Mas eu já tive paciente que teve uma hérnia de disco na lombar e uma na cervical. Aí a gente
fez a cervical, fez a lombar também, mas não é o padrão. Normalmente, o mais comum é ter uma hérnia de disco, mas não é exclusivo. Por que acontece isso, doutor? A hérnia de disco, ela é uma degeneração discal, então o disco tem microlesões ao longo da vida e assim, podemos ter vários fatores, né, entre genética, peso, postura, né, o tipo de trabalho, aquela carga, né, então assim, o paciente faz muita força, às vezes inflexão, o tipo de movimento que acontece, tabagismo, alimentação, tudo junto, é multifatorial, né, trauma pode causar também, então todos esses fatores vão causando uma lesão do disco e de repente o ânulo, que é a parte externa, né, que seria como se fosse uma cinta segurando todo o disco, ele rompe e a estrutura mais interna ela extrui, ou seja, ela sai e vai invadir canal ou comprimir a raiz. E aí é a famosa hérnia. A hérnia, na verdade, é um termo mais genérico para uma estrutura que não está no local onde deveria. Igual uma hérnia umbilical, que a gente tem que não é o disco, mas é uma estrutura que está lá no umbigo. É a mesma coisa. A hérnia de disco é um pedaço do disco que não está no local dele, ou seja, está no canal e ele destruiu, ele saiu e invadiu o canal. Sempre acompanhando o doutor, falando, façam exercícios, se exercitem, se movimente. Mas eu quero lhe perguntar, doutor, alguns exercícios, quando exagerados, não podem ocasionar lesões na coluna? É o mais importante, né, Marinese, é a gente saber que é o exagero, né? São sempre os extremos, né? O paciente muito sedentário, ele vai ter mais predisposição, mas também aquele paciente que tem um exagero da carga, ele também vai ter uma maior chance, às vezes, de fazer uma lesão. Principalmente se o paciente não está com o preparo, ou seja, está aumentando muito rápido a carga numa academia, ou tá fazendo um crossfit, por exemplo, e já quer acompanhar o colega que já está há mais tempo, tem mais preparo, mais consciência corporal. Então, assim, o exagero de carga ou a forma mal feita, às vezes o paciente ainda não tem aquela consciência corporal de estar naquela posição, não tem um acompanhamento adequado, às vezes do personal ou até do instrutor da academia, o paciente está sozinho ali, ele pode às vezes se lesionar muito mais pela postura e pelo excesso de carga sem o preparo adequado. Então, assim, vai fazer uma atividade às vezes de hipertrofia, quero ganhar massa muscular, quero aumentar a carga. Tem que ser de forma progressiva, com preparo, com profissional, às vezes com uma planilha, olha, vou aumentar tantos por cento durante tanto tempo, vou fazer treinos, às vezes treino de exaustão, isometria. Então, assim, tem que ter um preparo desse treino, né? Não ser uma coisa despreparada, um paciente que, eu quero ganhar rápido. O ganho rápido em nada aumenta só o risco, né? O paciente não tem um ganho imediato da musculatura, ela leva um tempo, a gente tem que cada vez a gente faz microlesões, por exemplo, na musculação, né? O objetivo é fazer o quê? Puxar o ferro ali, fazer força, fazer uma microlesão da musculatura e o organismo à noite, durante o tempo de repouso, ele vai fazer uma regeneração tecidual, vai preparar esse tecido para um próximo estresse, então tu faz um próximo estímulo e assim vai, de forma progressiva. Então tem que ser lento e progressivo, isso que a gente tem que fazer. Às vezes o pessoal fala, tem tal exercício, não pode fazer. Muitas vezes não é que não pode fazer, na verdade, alguns casos em específico, a gente às vezes fala para o paciente, olha, esse exercício não é legal de fazer por causa da tua patologia, né? Essa doença assim não pode, mas normalmente é a carga e o exercício mal feito que dá o problema. Doutor, muitas mulheres mandaram essa pergunta e eu não vou ter como escapar, vou ter que te fazer. Doutor, elas perguntaram, pergunte, Marinese, ao doutor. Eu tenho um seio muito grande, pesado, minhas mamas são pesadas e eu sinto muitas dores, tanto no ombro quanto na coluna. Esse excesso de peso das mamas muito pesadas para a estrutura das mulheres que às vezes são menores, isso interfere, pode dar lesão na coluna? Pode ter uma sobrecarga, né? Então, assim, muitas vezes, é claro, pode ser uma falta de musculatura na parte posterior. Então, a paciente às vezes chega para mim, eu tenho o seio, né, mais farto. Então, às vezes, trabalhando a musculatura já resolve, mas muitas vezes realmente o paciente tem muito seio e aí a gente começa a ter uma sobrecarga, vai impulsionar o paciente para frente. Começa a dar assim, né? Vai tendo como se fosse uma cifose, né? Mas é postural, começa a ter muito peso, então às vezes a redução da mama ela é uma boa opção, né? Associado com atividade que fortaleça a parte posterior. Então às vezes eu falo, aquela atividade de academia que a gente tem de costas, né? A remada, isso daí vai dar uma ajudada, porque tu vai fortalecer, vai abrir aqui essa parte
peitoral, só que muitas vezes acontece que realmente tu tem uma carga muito grande para frente, não adianta só fazer isso, tá desproporcional à paciente, né? Vendo? Perguntei. Vocês pediram, eu perguntei pro doutor. Doutor, eu tenho muitas outras perguntas para fazer, mas pena que nosso tempo é curto e eu vou, é claro, lhe trazer novamente. Vou lhe intimar, não vou mais nem lhe convidar. Só que eu tenho que encaixar o meu horário com dele e ele comigo, né, gente? Então, por isso que às vezes demora um pouquinho, mas é sempre um grande prazer, doutor, estar aqui. É sempre muito bacana poder escutar as tuas explicações, todo esse teu conhecimento que você tem, essa generosidade de poder estar aí contribuindo para quem está em casa. Muito legal, doutor. Não é à toa que é uma referência aí, né? Um grande cirurgião na área da coluna. Doutor, muito obrigada. E é claro que eu lhe espero lá em outubro para a gente fazer uma grande festa. O doutor estará sendo um dos nossos grandes homenageados desse ano de 2025. Muito obrigado, Vanessa. Eu que agradeço. Estarei lá.